Esse é o trabalho de Ismênia Portillo e o item escolhido para esboço de gráfico foi o C. O primeiro item do roteiro sugere que escrevamos o domínio da função. Então, analisando a função, chegamos que o seu domínio é todos os reais, exceto o menos 1, por causa do denominador. Outra questão é quanto à paridade, para analisar as simetrias. Cheguei que ela não é par nem ímpar, o que significa que ela não vai ser simétrica em relação ao eixo das ordenadas e nem à origem do plano cartesiano. Para saber também se a função admite algum tipo de assíntota, eu fiz a diferença entre os graus, como sugere o roteiro. Então, grau de P, que é 2, menos o grau de Q, que é 1. Ou seja, a diferença é 1. O que isso significa? Significa que a função ela vai admitir uma assíntota oblíqua, que mais para frente veremos como ela vai ser. O segundo item do roteiro fala para a gente achar os intervalos onde a função cresce e decresce, e os pontos de máximo e mínimos locais. Como a gente encontra esses intervalos e esses pontos? Calculando a primeira derivada e estudando o seu sinal. Então, como a função é do tipo quociente, eu utilizei essa regra para derivar e cheguei que a primeira derivada da função é essa, e o seu domínio é igual ao da original. Para fazer o estudo de sinais dessa função, eu tive que encontrar os números críticos. O que são números críticos? Números que fazem a primeira derivada não existir ou que zeram a mesma. Para fazer o estudo do sinal, eu analisei por partes, primeiro o numerador, depois o denominador e por fim o quociente, e cheguei nessa relação. O que isso significa? Que onde a derivada é positiva, a função vai ter um comportamento crescente, e onde a derivada é negativa, significa que ela vai ter um comportamento decrescente. Então, como tínhamos visto antes, a função ela é crescente nesses dois intervalos e ela é decrescente nesse intervalo aberto. E temos ainda que esse ponto é um máximo local e a origem é um mínimo local. Por quê? Porque ela troca aqui, de crescimento para decrescimento. Então, a gente sabe através desse comportamento onde tem um máximo e onde tem um mínimo local. O terceiro passo fala para estudar a concavidade da função, e isso a gente faz calculando a segunda derivada. Novamente, utilizando a mesma regra para calcular a primeira, chegamos nessa relação. Então, eu fiz o estudo do sinal, utilizando os mesmos números críticos anteriores, e descobri os pontos de inflexão. O que são os pontos de inflexão? É onde a função ela vai trocar de concavidade. Então, aqui, novamente, estudando o sinal do numerador, denominador e, por fim, da função completa. Cheguei que do menos infinito até menos 2 ela vai ser côncava para cima, do menos 2 até 0 ela vai ser côncava para baixo, porque a segunda derivada é negativa, e do 0 em diante ela vai ser côncava para cima, porque é positivo. Onde ela trocar de concavidade, ou seja, onde os sinais aqui trocam, eu sei que tem um ponto de inflexão, que no caso vai ser menos 2, menos 4 e a origem. O quarto passo serve para a gente descobrir se tem alguma assíntota vertical. No caso, ele fala que os extremos de um intervalo de um número que não pertence ao domínio deve ser calculado o limite nele, que é o menos 1, como a gente viu no primeiro item. Ele não pertence ao domínio, mas ele é um extremo do intervalo que define o domínio. Então, eu calculei os limites pela direita e pela esquerda, e cheguei que eles dão mais infinito e menos infinito. O que isso vai indicar? Que x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. O quinto item pede para calcular os limites da função quando ela tende a mais infinito e menos infinito, para verificar se existe alguma assíntota horizontal, que nesse caso não tem, pois eles não estão limitando aqui o valor, ele sempre, quando ele vai para o positivo, ele sempre tende a um número maior, e quando ele vai para o negativo, ele sempre tende a um número menor, ou seja, ele não está sendo limitado por nenhuma assíntota horizontal. O passo 6, ele vai falar sobre
a assíntota oblíqua, que nesse caso a gente já descobriu lá desde o começo que existe uma assíntota oblíqua nesse gráfico. Como que a gente calcula? Eu sei que a assíntota é uma reta e ela é do tipo mx mais n, onde esse m ele vai ser o nosso coeficiente angular da reta. Para calcular ele, eu utilizei esses limites. Então, o limite da função tendendo a mais infinito, da função sobre x, e fiz o mesmo processo, só que com x tendendo ao menos infinito. E em ambos eu cheguei no resultado 1. O que isso significa? Significa que o nosso m, o coeficiente angular dessa reta oblíqua, é 1. Então, até agora, a nossa assíntota ela é desse modo. Para determinar o nosso último valor, que é o n, o roteiro também diz que devemos calcular os limites com x tendendo a mais infinito e menos infinito da função menos mx. O nosso m, no caso, é 1, então seria o próprio x. Calculando aqui, chegamos novamente no resultado 1. Então, a nossa assíntota ela vai ter a equação x mais 1. Os passos 7 e 8 falam para a gente marcar os pontos importantes no gráfico, que seriam os pontos de inflexão e os valores máximos e mínimos, e, por fim, traçar todas as retas oblíquas, assíntotas e o gráfico. Então, temos aqui que menos 1, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical, e que essa reta aqui é a nossa assíntota oblíqua. E o gráfico ele vai ter esse comportamento aqui.